Olá, o programa Gente em Destaque entrevista hoje um dos professores de mais longeva carreira aqui em Jacareí, também um dos mais conhecidos, é o senhor Vitor Cesarino Braga. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho da sua trajetória. O senhor é nascido em Jacareí mesmo? Sim, eu nasci na rua Pompílio Mercadante, antiga Rua do Carmo, sabe? Bem no centro aqui. E os seus pais, eles faziam o quê? Fala um pouquinho sobre a sua família. Meu pai, ele era um barbeiro muito conhecido aqui, chamava Germano. Todo mundo conhecia, sabe? Inclusive era interessante porque ele cortava o cabelo de mulher também. E na sexta-feira era dia só de mulheres, para não entrar homem na barbearia. A sua mãe é dona de casa? Dona de casa. É uma família grande a sua, com muitos irmãos ou não? Nós somos em 5. 5 irmãos? 5. Agora, atualmente, nós somos em 3. O seu pai e a sua mãe são nascidos também em Jacareí? Meu pai era de Minas, de Três Pontas. E minha mãe é da família Priante, de Garatá. Vieram para Jacareí para morar para cá. E como é que foi essa educação que o senhor teve deles? O que o senhor se recorda dessa infância? Os meus pais praticamente não tinham estudo, mas fizeram tudo para que eu estudasse, né? Inclusive, como barbearia quase que não dava nada na época, eu trabalhava de engraxate e o dinheiro dava para pagar, a gente chamava de admissão. O curso para entrar no ginásio, para prestar o concurso para entrar no ginásio. E eu pagava, sabe? Depois eu fui trabalhar de barbeiro também e fiz a faculdade em Mogi. Uma em Mogi e outra em São Paulo. E o que o senhor lembra da cidade de Jacareí da sua infância? Como é que era essa cidade aí? Era completamente diferente. É que todo mundo era conhecido, né? Um conhecia o outro, então era muito fácil o relacionamento entre as pessoas, né? Muito bom. Inclusive essa rua que eu morava, na Pompílio Mercadante, se a gente pensar bem, eu acho que existia antigamente 3 ruas principais. A Rua Barão, a Rua do Meio, que é a Rua Barbosa, e a Rua Pompílio Mercadante. Justamente do meio, porque ficava entre as ruas. Quer dizer, essa cidade era, esse centro de Jacareí, eram essas 3 ruas principais aí. Isso, girava em direção. E era uma casa, o senhor morava nessa Rua Pompílio Mercadante, uma casa humilde? O que o senhor falasse um pouquinho? Bem simples. Na maioria das casas ali, eram todas bem casas simples. Inclusive, no final da rua, nós tínhamos uma vila, que a gente chamava Vila dos Pobres, que era a Vila São Vicente de Paulo. E eu me lembro bem dessa vila, onde é o Hotel Ibis. Sei. Era uma rua onde o pessoalzinho se conhecia muito bem ali. Muito. Era o tempo das tramelas, que você pegava a porta e fechava com um pedacinho de pau e virava assim só. Ah, é? É. Você encostava a porta, e aquele pedacinho de pau ali, você virava, não tinha fechadura. Se quisesse abrir, é só bater que saía o prego. Um tempo em que as casas ainda não tinham grade, né? Não tinha nada. Era encostado quando a gente saía, não virava a tramela, encostava com a cadeira. Né? Não tinha roubo, não tinha nada. A primeira escola que o senhor frequenta ficou ali no centro mesmo? A primeira que eu comecei a dar aula foi no Silva Prado. Que o senhor estudou. Que eu estudei? Quando criança ainda. João Feliciano. Ficava ali perto, né? Perto. Ficava bem perto de casa. E o senhor teve professores que marcaram também a sua vida ao longo desses anos? Teve, sim. Por exemplo, a gente, quando gosta de determinada matéria, você se espelha no professor. No caso, foi José Carlos Cruz, que era professor de artes. Está vivo até hoje, né? Tá, 94 anos. O interessante é que o Zé Carlos, ele na época que ele deu aula para mim, ele era efetivo, professor efetivo da escola, mas ele fez um curso que deu para ele a efetividade da matéria.
E quando eu fui fazer faculdade em Mogi, eu estava no 2º ano, e eu conversando com ele, ele falou, eu fiz curso, mas fiz um curso chamado CADES, em São Paulo, que dava direito e ficava efetivo naquela época dele. E eu falei para ele, Zé Carlos, então faz o seguinte, vamos fazer faculdade em Mogi. Mas ele já tinha sido meu professor. Mas será que dá certo? Eu falei, dá, você vai lá e faz com a gente lá. Eu estou no 2º ano, então as coisas do 1º ano eu já sei tudo. Você pega já, sabe? E ele foi fazer, e fez. Quer dizer, por sua causa, ele foi também fazer a... Isso. E daí ele foi fazer. E eu repassava para eles algumas atividades que iam ser feitas. Inclusive ele, como era muito conhecedor da matéria, às vezes ele explicava para o próprio professor dele, da faculdade. Essa era a faculdade de pedagogia? O que era? Não, é artes mesmo. De artes. Era lá em Mogi, na OMEC, Organização Mogiana de Educação e Cultura. Hoje é a Universidade de Mogi, sabe? Eu fiz lá e fiz também Belas Artes, São Paulo. O senhor falou dos seus pais, né, que tinham pouco estudo, mas Isso. mesmo assim fizeram muito esforço para o senhor estudar. Que tipo de pessoa que era o seu pai e a sua mãe? De características de personalidade? Então, mas o meu pai, ele tocava sanfona. Então, em todo lugarzinho tinha um bailinho, ele estava lá, sabe? E era muito conhecido. Minha mãe não. Minha mãe é mais reservada, caseira, não saía muito. Antigamente era assim, né? E o senhor faz essa opção pelo magistério, em que circunstância? Por que o senhor escolheu também dar aula? Justamente a gente vendo como é que era o professor lecionando, aquele contato, aquela vivência, isso aí estimula a gente a também seguir determinada profissão. Foi o que eu fiz, sabe? Mas o senhor era um aluno daqueles que tirava nota boa em todas as matérias? Ou, por exemplo, sei lá, tinha uma que ia mal? Não, todas não. Era difícil um pouco, física. Física e química, tabela periódica, aquele negócio tudo. Já era mais difícil, dava para passar, mas não com notas elevadas. O senhor escolhe ser professor de educação artística inspirado, então, pelo professor José Carlos Cruz? Também. Quem mais que inspirou o senhor? Que o José Carlos... Mas a maior parte foi o José Carlos, né? A maior parte da vivência escolar. E de outros professores que marcaram essa sua trajetória, além da aula de educação artística, que outros professores que o senhor pode citar que o senhor admirava? O professor que me introduziu para essa profissão foi o José Canitieri. Ele era professor de trabalhos manuais. E eu, como era bom aluno de trabalhos manuais, quando ele ia aposentar, ele me chamou e falou, escuta, por que você não faz inscrição para dar aula? Porque eu já tinha o colegial, só tinha o colegial. Ele falou, se convém você fazer a inscrição. E eu fiz a inscrição. E um belo dia o professor irmão do Hélio Lencioni, Benedito... O Célio, será? Não? Célio. Célio, né? O Célio Lencioni me chamou. Escuta, você fez inscrição aqui, você ainda quer dar aula? Falei, eu quero. Porque, de um jeito ou do outro, você ganhava mais do que trabalhando de barbeiro, né? E eu tinha que ver isso daí. Eu falei, eu quero sim, Célio. Então ele foi no corredor na frente do Silva Prado, com a mão nas minhas costas assim. Primeira porta do lado da sala dos professores abriu e falou, olha, pode entrar e pode dar aula já. Já, sim? O senhor conseguiu? Eu consegui. Consegui porque a maior parte ali dos alunos eram todos conhecidos. Tudo daqui de Jacareí, então, fulano, ciclano, como é que é, isso aqui.
Você que vai dar aula? Sou eu que vou dar aula para vocês. E quando é que você vai começar? Estou começando agora. Sem giz, sem nada, né? Só conversando. E dali para diante. Foi. O senhor, a partir daí, deixa de lado a profissão do seu pai, que era de barbeiro? Não, eu continuei um pouquinho. Um período juntando as duas? Isso. Que é que, geralmente, quando dava aula cedo, ia trabalhar à tarde. À tarde, ia cedo, né? E assim foi. Porque o senhor nunca pensou em seguir a carreira do seu pai, de barbeiro? Não. Depois que comecei a dar aula, já modifiquei a ideia, né? Porque eu comecei tendo só o curso colegial. Depois que eu fui fazer a faculdade. E é verdade que o senhor é de uma das primeiras turmas lá do Ceni Silva Prado? Isso. De 50 e poucos? 57. 57? É. É que nós estudávamos aqui no antigo prédio do Antônio Afonso aqui. Ali que era a escola estadual. Então, houve a mudança daqui para lá. Ah, não era no prédio lá ainda? Não. Houve a mudança do prédio novo, né? A construção nova e tal. Nós fomos daqui para lá em 57. E como é que era essa escola do Ceni Silva Prado em 63 anos atrás? Essa escola não tinha muitos alunos. Inclusive, período noturno, eu acho que tem muitas salas não funcionavam, sabe? Ficava tudo apagado, porque não tinha muitos alunos. Depois que os alunos de fora vinham estudar aí por causa de ser uma escola puxada, né, como eles diziam. Virou uma escola de referência. Isso. Então todo mundo queria ir para lá. Imagino pelo prédio, pelo tamanho do prédio, que já era o Ceni naquela época. Era. Agora diminuiu, né? Porque a diretoria de ensino pegou um pedaço do lado direito. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, qual que era a principal diferença que o senhor vê nesse seu começo de professor, meados da década de 60, para a educação que a gente tem hoje? É muito difícil, viu? Agora está difícil para lecionar, muito difícil. Porque, inclusive, eu dei aula em outras escolas, umas 15 escolas mais ou menos daqui. E a gente chega até a ter medo, hoje em dia. Uns anos atrás, inclusive, eu, na sala de aula, nós tínhamos aluno armado, revólver, sabe? E de outra vez, tinha um rapazinho que ele não fazia nada. Nada. Só ficava com o braço cruzado. Não atrapalhava a aula, mas ele não tinha um lápis nem um caderno. Então, um dia, eu falei com ele, escuta, fulano, você precisa estudar porque você vai precisar. Um dia você vai precisar de estudo. Eu não gosto de estudar porque nunca gostei. Eu sou obrigado a vir aqui porque minha mãe e meu pai querem que eu venha, então vem. Isso foi numa sexta-feira, cedo, primeira aula, 7 horas. No domingo seguinte, me telefonaram lá em casa, escuta, aquele rapaz que você conversou com ele da nossa sala lá, deram 5 tiros, né? Está lá morto. Não sei se a vivência fora da escola se influía alguma coisa, ou se ele ia ali na escola com o intuito de outras coisas diferentes do que estudar, sabe? E é difícil, muito difícil hoje em dia. Tá certo, a gente vai fazer então a nossa primeira pausa aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.